A República das Milícias, trabalho do Bruno Paes Manso, é certamente a obra mais indicada para quem quiser compreender como as milícias operam no Brasil e, claro, como elas acumularam o poder que hoje elas têm. Aqui no Meteoro a gente teve a chance de conversar com o autor. E aí surgiu a pergunta: como é que as milícias se armam? Quem levantou essa questão foi o Sandoval. Você acompanha a partir de agora um trecho da entrevista. Eu queria falar um pouco agora, Bruno, sobre como as milícias se armam. No livro você cita desvio de armas da própria polícia, né? Desvios de armas do exército, mas você também fala que eles usam um outro método, né? Que é através de caçadores, colecionadores, praticantes de tiro, né? Que tem uma facilidade para importar armas, né? Então eles usam esses caras para trazer armas, enfim, para se armar. E daí, quando você fala isso, quando você escreve isso lá, a gente começa a entender um pouco melhor a coisa, não tem como você não associar isso à atual política do presidente da República, né, que tenta forçar uma flexibilização para a importação de armas que justamente passa por esses caras, passa por caçador, colecionador, praticante de tiro. A minha pergunta para você é: essa flexibilização que o governo propõe, e a gente sabendo que o presidente já esteve muito próximo de milicianos muito conhecidos, tem uma estreita ligação com esses caras, pode ser uma tentativa de facilitar o armamento desses grupos? Isso pode fazer alguma diferença? Ou realmente, tipo, o que eles conseguem desviando da polícia e do exército é muito mais pesado, e isso daí não, eu estou pirando, não tem muito a ver? Não, eu acho que sim. Você imagina, né? A gente vive hoje no Rio de Janeiro uma cena muito dramática de centenas de comunidades dominadas por grupos fortemente armados, com fuzis. Então, isso foi até uma coisa que me chamou muita atenção no Rio, que o poder do crime é medido pela quantidade de fuzis nas comunidades. Então, você tem uma comunidade mais forte porque tem 400 fuzis, outra tem 200 fuzis, se mede muito pela quantidade de fuzis o poder de uma comunidade. E as milícias que têm também um poder de fogo muito efetivo, né? Agora, você entra na presidência da República sabendo que esse problema é muito grande e também sabendo que a própria violência policial fortalece esses grupos. Eu fico pensando, se eu tivesse que tomar medidas para fortalecer esses grupos ou para facilitar a vida desses grupos, eu flexibilizaria o controle sobre fuzis e flexibilizaria o controle sobre a violência policial. São duas medidas feitas sob medida para facilitar a vida desses grupos. E foi justamente as duas únicas obsessões do presidente Bolsonaro. Eu não digo que necessariamente para beneficiar as milícias, eu não digo que ele tenha tomado essa ideia para favorecer alguns grupos, mas ele tem uma mentalidade miliciana. Ele acredita, a ideologia dele é muito próxima à ideologia dos milicianos. Ele não acredita na Constituição de 88, ele acha que é uma falácia feita por comunistas, defensores de direitos humanos que querem facilitar a vida de bandido. Ele sempre foi um apologista do crime paramilitar ao longo da carreira dele inteira. Ele sempre defendeu a morte de bandidos, o Carandiru matou pouco, tinham que ter morrido 1000. Ele sempre foi um defensor da violência paramilitar e ele acredita nisso. Ele não acredita na legislação, que atrapalha mais do que ajuda, e sempre teve essa visão de que o Brasil é um imenso Rio das Pedras, né? Que a força, o uso da força e o uso da violência é a forma de fazer as pessoas obedecerem. Então, é uma visão muito primitiva da coisa. Não que, assim, as pessoas... Eu tenho muita desconfiança da capacidade cognitiva do nosso presidente. Eu acho que ele é muito tosco mesmo. Eu não acho que ele planeja essas coisas. Eu acho que é mais intuitivo. São as únicas duas obsessões dele: armar a população e liberar a polícia para matar. Ele sempre falou muito, bateu muito nessas teclas. E isso foi assim, por isso que ele sempre defendeu as milícias, né? E favorece, sem dúvida nenhuma, favorece. Mas o desvio de armas do Exército, o desvio de munição das Forças Armadas e das polícias, o próprio contrabando de armas de diversos países do mundo, esses artifícios via colecionadores e caçadores, a própria importação de equipamentos de armas para serem armados e montados no Brasil. Existem uma série de artifícios para você abastecer esse mercado, sem dúvida. Agora, no caso do presidente, eu acho que é mais uma convicção, uma moralidade compartilhada entre ele e esses grupos.
Sandoval, dobra a aposta aí pra gente, vai. Beleza. Bruno, eu também tenho uma coisa, cara, que eu achei muito interessante, que eu não vou lembrar agora exatamente se é um traficante que diz isso no livro, mas eu acho que é alguém que já morou em comunidade na época que o tráfico estava em alta e dominava. Que ele fala que nenhum traficante quer terminar a vida traficante, porque chega um momento lá, o cara tá de saco cheio daquilo, tá de saco cheio de encarar a polícia, tá de saco cheio de fazer tudo aquilo. E ele fala um negócio interessante, tipo, se o Estado chegasse, tivesse anistiado os traficantes uma época aí, tipo, ele tinha meio que tentado resolvido o problema, ou ajudado a resolver o problema, tivesse tido essa negociação. Você acha que em algum momento alguém que tenha governado o Rio de Janeiro, ou algum prefeito do Rio de Janeiro, teve poder para tomar uma atitude de mais negociação? Não digo exatamente isso, mas uma atitude de mais negociação para tentar resolver o problema sem ser na força bruta? Que tivesse desviado o caminho para a gente não chegar nesse ponto que chegou hoje? Ele é um ex-traficante, na verdade cumpriu pena e mudou de vida. Era chefe do Comando Vermelho, e ele disse, olha, é uma vida muito sofrida, a gente percebe depois de passar muito tempo nessa vida, né, que é terrível. Eu tinha dinheiro, mas a primeira vez que eu pude ir num restaurante com a minha família, com a minha filha, foi depois que eu estava duro, porque eu pude tirar uma carteira de motorista, abrir uma conta no banco, tinha pouco dinheiro, mas pela primeira vez eu dirigi um carro e levei minha família no restaurante. Então, todo mundo percebe ao longo da carreira que ingressou achando que ia ser o cara, ia ser rico, não sei o quê, que a vida é uma vida desesperadora, porque tem um monte de gente querendo te matar. Por mais que você ganhe dinheiro, você fica preso à sua própria escolha, né? Então, existe não apenas... Eu acho que é uma discussão difícil, sem dúvida, que foi feita na Colômbia e no México, em países que lidaram com esse problema, a pactuação para a entrega de armas e um tipo de anistia para você fazer com que esses grupos armados se desmobilizem, não apenas no tráfico, mas também os grupos paramilitares, né, as próprias milícias. Como é que a gente vai desarmar esses grupos? Como é que a gente vai desmobilizar esses grupos? Passa pela pactuação? Eu acho que eu precisaria ter um debate e construir um consenso em torno disso. As pessoas precisavam compreender as vantagens disso. Mas eu acho que é uma questão, eu acho que é uma pergunta a ser colocada na mesa, porque a situação é tão dramática que não adianta a gente ficar empurrando com a barriga sem enfrentar o problema de frente. E o problema de frente passa além da força, passa além da punição, passa também pela diplomacia e pelo pacto, talvez, imagino. Mas isso depende de um debate e de políticos comprometidos com esse desafio, né? Bruno, eu tenho uma pergunta aqui no nosso chat, para a qual eu não imagino a resposta, né? Vamos ver. Tem que ter as referências, eu não conheço essa série. Vejamos. O Alcides está perguntando se o Rio estaria no estágio de Birmingham, na Inglaterra, representado na série de TV Peaky Blinders. Não sei se assistiu isso, Bruno. Olha... Se não assistiu, fica aí a pergunta. Infelizmente, não. Eu tô, inclusive, antes de falar com vocês, eu estava assistindo uma série que há muito tempo eu tinha que assistir, que é uma referência nessa área, que chama The Wire, que é uma série sobre a polícia de Baltimore, e que eu nunca achava e finalmente estava... né? Essa eu não conheço, mas imagino que Birmingham, né? Eu acho que deve ser muito mais tranquilo que o Rio de Janeiro. Não sei em que ano, talvez na Idade Média, só se for. Eu não sei qual período. Mais pergunta do chat lá, né? Se ele quiser aprofundar e explicar por que ele está fazendo essa comparação, então, é que eu não conheço. Vamos todos estudar Peaky Blinders. Desculpa, Alcides, eu não vi. Pior que eu comecei a ver essa série aí, mas não fui além da primeira temporada, infelizmente. Não cheguei lá ainda, vou assistir pensando nisso, Alcides. O que mais nós temos aqui no chat? Nós temos uma pessoa cujo nome é Nome. Que faz a seguinte pergunta, e aí você fica pensando por que o nome dela é Nome. Uma pergunta para o Bruno, ele diz: o fato do Bolsonaro morar no mesmo condomínio que Rony Lessa é só uma coincidência? Aquele condomínio lá fica parecendo uma base, assim, né, cara? Desculpa, também não quero fazer ilações. Porque, assim, também é difícil, né, fazer tudo, são tantos
tantas coincidências, mas eu acho que, assim, se você tem uma cena das milícias no Rio, que é muito Zona Oeste, Jacarepaguá e Campo Grande também, mas principalmente região de Jacarepaguá, né, do entorno do Rio das Pedras, e uma série de bairros que transitam lá no entorno da Barra da Tijuca, Recreio e essa região toda. E o Fabrício Queiroz foi uma figura muito importante nessa cena. Ele era o articulador do mandato e conhecia todo o povo que se reúne nas choperias da Barra, que se encontram e trocam informação e tudo mais. Então, no final das contas, acaba sendo uma rede, um networking, né, muito próximo. Existem puteiros, né, que eles vão, os milicianos são donos e eles se encontram, termas e tudo mais. Você tem uma cena masculina, assim, sabe, muito própria dos milicianos. E o Fabrício era uma figura importante, que conseguia fazer uma espécie de mega produção aí da família, né? E eu não duvido que ele tenha arrumado o endereço para o Bolsonaro e dado a dica também para o Rony Lessa, né? Porque é tudo do mesmo métier, no final das contas, né? É tudo a mesma turma, né? Agora eu não sei, é coincidência, mas na verdade a patota é a mesma, né? Vamos dizer assim. Não, um namora com a filha do outro, ele tem um fuzil e não sei o quê, fica parecendo que sei lá, enfim, não quero fazer ilações. A pergunta aqui milícia tem ideologia? Boa. Eu acho que tem uma ideologia Mad Max, uma ideologia distópica, de que o Estado atrapalha, as leis atrapalham e o mais forte precisa sobreviver. E a gente precisa armar para ser o macho alfa dessa selva, para a gente ser o rei dessa selva. E essa selva, quem vai mandar é quem mata mais e quem pode mais. Então, é essa ideologia distópica, anti-Estado, anti-democracia. A entrevista completa está disponível aqui no canal. O link está aparecendo aí e também está na descrição desse vídeo.